personagem complexo, um personagem que ao longo da narrativa vai perdendo a memória, ou melhor, vai desprezando a própria memória. É sobre esse personagem complexo que Sidney Rocha escreve O Inferno das Repetições. É uma alegoria, o livro, sobre o envelhecimento e suas dores, mas é uma alegoria que também dói em quem lê. O Inferno das Repetições é um romance curioso porque ele tem sido, de certa forma, designado como uma certa provocação. Em que consistem essas provocações? Como é que nasce esse romance? De onde é que ele se desencadeia? Eu acho que embora a palavra provocação tenha perdido um pouco o sentido em relação a tanta indiferença que as pessoas têm a certos temas, esse romance é sim uma provocação a um tipo de lugar, que pode ser um país, que pode ser um lar, mas um tipo de lugar onde as pessoas hoje têm somente meia consciência. Parece que em algum lugar, como diria Mayakovsky, talvez no Brasil, nós tenhamos perdido um pouco tanto a delicadeza com determinados temas, do ponto de vista político, social, histórico, como também na nossa própria história íntima. Eu estou usando a palavra história íntima aqui no sentido de uma história não confessional, mas de uma história de um tipo de personalidade que a gente vai desenvolvendo durante a vida. E Omar, esse personagem, que atesta, a partir de uma doença neurológica, talvez, mas certamente com um transtorno de memória, atesta que a vida é um pouco essa edição, a vida é um pouco essa seleção das coisas que a gente sente. Então é um livro provocativo para as nossas empatias, para nos colocarmos no lugar de outra pessoa com muito mais frequência, e eu acho que é para isso que serve a literatura, e é para isso que serve especialmente o romance, para a gente se colocar no lugar do outro. E há uma coisa no romance que talvez aí seja o ponto forte da provocação, é que o Omar é um personagem em degradação. A velhice dele é uma velhice dolorida, digamos assim, né? Pela sua própria degradação e pela própria incompreensão que tem sobre essa velhice. Há também um certo tocar nessa ferida da indiferença com o que é antigo. Sim. Sim, e há um elemento interessante que você tocou aí, e disso devem tratar muito bem os psicólogos, os neurologistas, mas há essa questão de um médico diz a ele na história, não, essas dores que você está sentindo são só o envelhecer, não é mais do que isso, é só envelhecer. E a gente tem que se perguntar assim, desde quando a gente tem a consciência de que está envelhecendo? Como é isso, envelhecer? E no caso de Omar, é uma velhice e um transtorno de memória muito precoce. De algum jeito, parece ser, eu não consigo dizer com certeza, parece ser que no caso de Omar, ele escolheu perder a memória. Ele diz, eu tenho somente meia consciência. Eu tenho somente meia consciência. E a partir dessa meia consciência é que ele estabelece ali as suas emoções, ali as suas culpas, ali a forma como ele imagina que pode salvar os amigos, salvar o país, inclusive, né? Tem uma cena que o leitor vai encontrar facilmente, onde há ali uma passeata, que é um pouco uma procissão, que é um pouco um tanto de situações onde um país termina se revelando. Um longo caminho que ele prefere esquecer. É engraçado, porque ele tem uma paixão de pós-adolescência, mas me parece que, sem querer dar um spoiler, me parece um grande equívoco deles, né? Quer dizer, e eles sobrevivem nesse equívoco. Também há uma análise sobre essa necessidade do ficar. E um tipo de salvação. O que Omar deseja, na verdade, e aí ele termina descobrindo que ele não é essa pessoa tão boa ao final, mas ele tenta lá salvar a Violeta, por exemplo, naquele primeiro casamento. E Violeta, o que quer? Violeta quer somente fugir da pobreza. E ele acha que ele é um servidor público, termina conseguindo ser um professor universitário, e tenta salvar Violeta. E tenta salvar o amigo dele, o Stefano, e tenta salvar o Carlos Peixe, que vem da Guatemala, que é um cara fora do mundo. Então a ideia de vida do Omar é que ele consiga ser essa boa pessoa.
Há um profundo moralismo nisso. E quando ele encontra o lugar onde ele vive, nos anos 70, onde esse falso moralismo se exacerba, onde ele tem um pai francamente nazista e francamente ultra-religioso, e essas coisas começam a se manifestar nesse país, ele entra em choque. E a partir dali, ele escolhe outros caminhos. A vida dele começa a ser menor e as opções dele são menos claras. Ele se torna uma pessoa obtusa e obscura. E sarcástica, né? Sim, sarcasmo, porque essa também é uma outra linguagem, aí os psicanalistas deverão gostar desta parte, mas porque esse sarcasmo, ele esconde uma profunda violência. E a violência que ele herdou de um país getulista, a violência que ele herdou de um país que caiu de novo na ditadura. Então, toda essa violência que nós vivemos, e parece que as pessoas esquecem, nosso humor, nossa criatividade é também refém desses tempos de tristeza, esses tempos duros. Agora, um aspecto curioso também é que ele, que vem de um pai ultra-religioso, ele se desgarra completamente de qualquer forma de crença, mais do que de religião, de crença, né? O segundo casamento dele é muito marcado por isso. Isso também é um reflexo daquela geração? Eu acho que eu não diria melhor e não observaria melhor do que como você observou agora. De fato, é um reflexo. Primeiro, a negação, né? A tentativa de negar aquele pai tão terrível. E segundo, porque em determinado tempo da vida de pessoas, eu digo da minha geração, porque eu tenho mais ou menos a idade de Omar, embora não tenha nada a ver com Omar, eu acho. Em algum momento nós tentamos uma segunda vida, um second life, né? E no caso dele, ele tenta uma segunda vida com uma pessoa completamente diferente de Violeta, né? É uma pessoa mais jovem, uma pessoa que curte disco voador, essas coisas mais ao modo dos Racionais de Tim Maia, digamos, da época, né? E ele termina descobrindo que tanto lá quanto cá ele não estava. E que as pessoas que passam. E descobrir que não tem tanta importância assim para uma pessoa como Omar, que termina caindo numa desgraça física, psicológica, é ainda mais sério. Porque ele descobre mesmo a partir de uma brincadeira com o brinquedo de um neto, de que tudo aquilo pode ter ocorrido ou não, mas de todo modo foi trágico para ele. E é engraçado porque ele é um personagem muito complexo, porque ele é um personagem sem amparos, né? Ele, embora tenha construído uma vida, de certa forma, estável, ele vai se desgarrando de tudo, né? Ele deixa o apartamento com a primeira esposa, ele acaba sendo renegado pelo filho, ele acaba... e, curiosamente, ele passa a ser cuidado pela nora que o filho despreza. E que o despreza também, né? Ou seja, no caso desse inferno, esse inferno das repetições, e isso o leitor vai gostar bastante, se descobre o quanto ele, tanto quanto nós, somos pessoas em fuga. No caso de Omar, ele tentava fugir de Violeta uma vez que havia tirado de casa somente por uma ideia maluca de que o casamento, em alguns tempos, algumas mulheres da minha geração achavam que casar-se seria sair um pouco do jugo do pai, mas terminava caindo no outro jugo, afinal. Então terminou que ele a ampara, digamos assim, o medo dela era voltar para a pobreza, para ela seria um inferno, voltar para a pobreza. Então ele se desgarra daquilo, deixa compensada ou remediada e vai buscar esses novos caminhos de uma forma também equivocada ainda, porque ele não entendeu. Assim como o nosso país, assim como a geração de homens e mulheres que passam por ali até os anos 60, 70, essa história vai até 2010 mais ou menos, terminamos descobrindo que essa mão que afaga é a mesma mão que apedreja também. Então ele termina, ironicamente, precisando de quem o despreza. Isso é terrível. Mas é engraçado porque toda a geração dele tem essa complexidade, né? Os amigos que se reúnem ali no bar logo no início do romance, eles estão ali reunidos e quando se vai ver o destino de cada um, é exatamente isso, o destino do inferno, porque repete-se um ao outro de outra forma,
mas com o mesmo sentimento, com o mesmo sentido, né? É como se houvesse quase que um moto contínuo daquela geração, né? E é isso mesmo. E é um pouco para lembrar um espírito bastante criativo, que é o do Belchior, como os nossos pais, né? De todo modo, em qualquer ponto, a gente está lidando sempre com essa questão geracional. E essas coisas se repetem mesmo, né? Não tem a ver somente com o inconsciente coletivo, mas com o inconsciente social também, que a gente vai construindo a partir das nossas escolhas como país, das nossas escolhas como povo. E a gente não foge muito disso. Assim como a gente não pode fugir, como o Omar não foge da própria biologia, porque nós e ele, mais ainda, é escravo da biologia, escravo da neurologia, não somente da psicologia, mas desses elementos biológicos, nós também somos escravos da sociologia. Esse livro, contudo, não é nenhum tratado de sociologia. Não fujo completamente da corrente, digamos assim, literária brasileira, que pode imaginar que a sociologia tem alguma coisa a ensinar à literatura, que a mim me parece que não tem. Não, mas o que a gente entende é que essas repetições são também parte de um tipo de escravidão que nós não conseguimos fugir. E do que se trata mesmo um romance ou qualquer romance é justamente sobre isso, sobre a tragédia. Entendido? E o leitor sabe disso. E quem está assistindo a esse programa sabe disso, que a grande tragédia humana, meu irmão, é não podermos fugir ao nosso destino. E Omar não consegue fugir ao seu destino, como nós não conseguimos fugir ao nosso destino. Quer seja como povo, quer seja como indivíduo, mas somos escravos completos. Escravos cardíacos das estrelas, né, diria. Agora, é interessante, porque a gente está falando muito de tragédia aqui, de uma coisa, aparentemente seria um romance pesado, um romance, de certa forma, quase que distópico mesmo, aquela coisa opressiva e tal. Você narra tudo isso com uma certa linguagem, não é uma linguagem suavizada, mas é uma linguagem, também não é uma linguagem eminentemente poética, mas é uma linguagem cotidiana, corriqueira, uma linguagem que, de certa forma, não cansa o leitor pela sua dramaticidade. Como é que é trabalhar essa... Eu acho que é o beabá do romancista. O romancista, quando ele começa a escrever algo, ele tem que primeiro criar um grande personagem, que o grande personagem tem de ser esse narrador, antes de qualquer coisa. Antes de ele criar qualquer personagem, se ele vai fazer isso em determinada voz, ele tem que criar esse narrador. E criar um narrador não significa somente criar o estereótipo de um narrador, mas criar uma conduta, uma ética. E, portanto, para mim, o herói trágico é muito mais interessante do que o herói épico, nesse caso. Então, trabalhar Omar, diferentemente dos outros livros que compõem a minha literatura, foi estabelecer, primeiro, quebrar os meus próprios limites e minhas técnicas de narrativa. Isso eu tive que reestruturar. E segundo, estabelecer um narrador que o público pudesse se identificar com ele. E não somente o público de nossa geração, mas o público que está também sem entender o que é envelhecer e começa a envelhecer. Os psiquiatras, os psicólogos, eles começam a se preocupar muito com essa questão do envelhecimento. As pessoas, no caso de Omar, envelhecem mais precocemente. E é um pouco para essa geração que está chegando que Omar está falando, olha, toma cuidado que você só tem meia consciência também. Agora, é interessante isso porque é um livro, digamos assim, memorialista, de uma pessoa que está perdendo a memória, está perdendo essa consciência, né? E tem até uma cena que é interessante que ele diz, eu lembro de fatos de há 20 anos e não lembro que eu comia meia hora, né, e tal, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar uma dicotomia, né, uma coisa... E uma dicotomia fugindo de uma pegada fácil que seria o realismo. Esse livro não é um livro realista, você tem razão quando você fala de que há essas dicotomias. E eu acho que as relações que um escritor, um romancista tem que ter quando escreve um romance é poder garantir que as pessoas se identifiquem ali. Portanto, é um livro sobre empatias. É um livro sobre empatias estabelecido em cima dessa linguagem, que é a linguagem de encontrar o outro mesmo, né? E para isso não precisa de muita coisa. Tem que ser uma linguagem mais clara, etc. E nisso você também está certo. A escolha do tom me deu mais trabalho do que a formação do personagem. Era necessário falar de algo que me tocava profundamente, e me toca ainda. Quem de vocês, quem de nós, não tem alguém que está neste momento envelhecendo, neste momento perdendo a memória, nesses transtornos, né? Nós tivemos a Covid aí, nós não sabemos ainda
os males que a Covid provocou na memória das pessoas. Estudiosas já falam que nós perdemos memória. Eu encontro com pessoas na rua e elas me dizem, estou perdendo a memória. A Covid fez isso comigo, a tristeza fez isso comigo. Então, é necessário pensar um pouco sobre essa memória no Brasil. Essa memória mesmo, potencialmente particular, porque é dela que nós precisamos para contar a história desse país. Um país que, agora há pouco, não queria falar sobre os 60 anos do golpe. Então, é uma memória velada, mas uma memória, ou a perda de uma memória programada, programável. Então, uma literatura tem que se pensar um pouco nessas circunstâncias. E essas coisas são tão complexas. A gente falando agora sobre esse advento do golpe, um amigo nosso que foi preso, ele dizia assim, o que eu ainda hoje lembro é o mau cheiro da prisão. Quer dizer, tudo que ele de vez em quando sentia na própria pele esse mau cheiro da prisão, né? Quer dizer, essa memória é muito sutil, não é? Sim. E quer dizer, o Omar tenta preservar isso a partir da contação da história dos amigos, né? Como fonte de encontro ao próprio passado dele, né? Quer dizer, também foi um trabalho delicado. E você usou uma palavra importantíssima, tanto para a história com H, quanto para a história com E. A palavra fonte, né? Embora, como você disse, o texto tenha algo de memorialista, quase que histórico, sem nenhuma preocupação com a história, sem nenhuma preocupação com a cronologia, etc. Temos ali alguns flashbacks, etc. Mas o compromisso dessa história é mesmo com uma ideia possível de retorno. Era como se a vida pudesse ser repetida a partir da memória, essa memória inventada mesmo, essa vitória da imaginação ou a vitória do tempo contra a memória. E aí a presença desses amigos, que tem para ele importância enquanto ele se torna um tipo de salvador, ou ele se imagina assim, um tipo de salvador, são para ele mais importantes, mas não porque ele ame as pessoas, mas porque ele é tão egoísta que toda a memória dele é baseada nessas coisas que ele fez, para o seu próprio bem. Mas ele sempre parte do princípio de que ele está, digamos assim, sendo o esteio de alguém, né? Para usar um termo bem arcaico, né? Quer dizer, o mundo precisa dele e ele, num determinado momento, tem esse egoísmo que ele vai perdendo ao tempo, né? Ao longo do romance a gente vai vendo que ele vai tomando uma outra dimensão. Também é um romance onde o personagem se redescobre, ou pelo menos se reanalisa, né? Vê das suas opções. Né? Ele se altera, né? Porque no caminho, não por conta da velhice, digamos, porque não é um homem velho, tem perto de 60 anos, mas a doença o faz se transformar. As suas carências o transformam. A forma como ele vê que as pessoas agora têm por ele um interesse somente de imediato, nora a nora dele mesmo, ela quer que ele reaprenda a assinar, porque a mão dele treme e nenhum tabelião aceita aquela assinatura tremida. Então ela o faz treinar a caligrafia para finalmente ganhar o apartamento, e ele sabe disso, e ele não sei se consegue, mas ele finge cada vez mais tremer para não dar o apartamento. Então são certas sutilezas que ele vai aprendendo durante a vida, que vai transformando esse novo Omar em um Omar até mais possível de lidar. As relações que ele tem não são relações com palavras, mas com a linguagem. Ele se relaciona mais com o neto que não fala, ele entende mais esse mundo não verbal hoje em dia, porque ele já está perdendo a fala, ele vai a médicos especialistas e ele não consegue mais, ou não quer tentar, porque tem isso também. Quantas pessoas podem ver que algumas pessoas têm desistido tanto da vida quanto das relações, até mesmo da fala. Né? Tenho visto muita gente que prefere não falar mais e tal, umas coisas meio trágicas de novo, para usar uma palavra nesse caso mais correta. Então, no caso de Omar, é a doença que o faz reaprender. E ele sabe que é uma reaprendizagem para o final. Ele está vendo as nuvens subirem, ele está vendo os tons cinzas da vida, e ele sabe que daí a pouco ele não precisará mais falar. Essa é a questão.
E é interessante porque ele vai contabilizando ainda com certa apreensão as suas perdas, né? Quando morre o Carlo Peixe, ele fica pensando, quando dão a ele a notícia, ele fica pensando até que ponto aquilo o atinge, né? E ele não sabe dimensionar isso, né? Ele perde, inclusive, a capacidade de dimensionar as suas perdas, as suas próprias perdas. É uma coisa muito complexa do ponto de vista psicológico mesmo, né? É um personagem complexo do ponto de vista psicológico, né? E foi um personagem que foi se tornando mais complexo à medida em que eu escrevia o romance. Nota, em relação a Carlos Peixe, que é um tipo de idealização do próprio Omar, né? Um cara bonito, um cara sedutor, um cara que ganhava as garotas facilmente, um cara que cantava e tal. E quando o filho de Omar nasce, eles estão numa mesa, eu me lembrei desse dia, eles estão numa mesa e ele diz, olha, se algo acontecer de grave comigo, por favor, cuide do meu filho. Então, é um cara que ele dá a Carlo Peixe uma responsabilidade muito grande, ou seja, seja eu, portanto, já que eu não consigo ser você, que você seja eu por esse tempo. Então, essas transferências, essas sublimações, para ficar nesse palavreado quase psicanalítico, são mecanismos de defesa que Omar vai adquirindo e construindo no decorrer da vida. E ele vive o tempo todo sob essa defesa. E ele não baixa a guarda nunca. Ele sempre está prestes à batalha, né? A última batalha. Ele sempre é alguém que está absolutamente disposto a não mudar e não nota o quanto vem mudando. É interessante. Agora, como é que foi a escrita mesmo desse romance? Quer dizer, como é que foi a construção, o trabalho de carpintaria do romance? Porque é um romance, embora seja um romance relativamente curto, mas é um romance complexo. Há um grande trabalho em fazer algo complexo e ao mesmo tempo sucinto. E você tem razão, a palavra carpintaria cai bem nisso. A palavra ourivesaria também cai bem nisso. Mas isso vai se acumulando na medida da experiência do romancista. Eu escrevo romances há 40 anos. Nesses 40 anos a gente vai jogando fora, você sabe, você é romancista, vai jogando fora vários projetos, mas tem umas vezes que você acha que acertou. E aí você diz, não, esse personagem vai funcionar bem. Aí você tenta ele de um jeito, não consegue, tenta de outro jeito. Tanto é que tem personagem meu que vai de um livro para outro, porque eu acho que ele precisa de uma vida a mais. E no caso de Omar, teve a ver absolutamente com a empatia. Aconteceu de eu me encontrar na minha vida e sofrer na minha vida com alguém que estava com transtorno de memória. E eu não acho que qualquer sofrimento humano, para quem escreve, seja desprezível, mas que ele só é, na verdade, sublimado, contemplado, completado quando você escreve sobre isso. E é uma experiência dolorida também. Dolorida, meu amigo, dolorida. Porque não é somente apossar-se, é estar possesso de, é estar em uma danação. E quanto mais isso envolve a sua própria emoção, mais doloroso é. Mas não há como você emocionar um leitor, uma leitora, se você não estiver absolutamente tocado pela história que você está contando. Isso cada vez mais na minha profissão de romancista eu tenho notado. Não há como emocionar alguém se você não estiver emocionado. Isso prova o quanto é difícil escrever, né? Não sei, porque as pessoas estão escrevendo muito. Para mim é uma grande dificuldade, Maurício, escrever. Cada vez mais é mais dificultoso. Mas eu acho que as pessoas estão certas e eu estou errado. Maravilha. Sidney, obrigado pela sua participação. Eu agradeço, meu irmão. Uma grande alegria estar aqui com você gravando esse programa. Maravilha. Vida longa para esse programa. Obrigado.